Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai ser sobre a entrevista que o presidente do PSL, Gustavo Bibiano, deu ao jornal O Globo no dia 10 de outubro agora de 2018. Nós ainda podemos falar abertamente no Brasil. Ainda. Eu falarei. Muitas pessoas que não são alunos do Instituto, do IMUB, têm me perguntado as razões pelas quais eu tenho focado a candidatura de Jair Bolsonaro. A explicação é absolutamente simples e sobre isso eu venho desenvolvendo uma série de temáticas há muito tempo. A candidatura de Jair Bolsonaro é uma candidatura messiânica. Esse é o único ponto. Toda a trajetória da história brasileira recente, dos últimos 200 anos, é uma trajetória onde a política brasileira tem um contorno messiânico, do chamado messianismo político. E esta é uma temática literalmente proibida de se discutir dentro do Brasil. Acontece que essa é a minha especialidade, né? É uma das minhas especialidades dentro da área de cultura simbólica. Portanto, a temática do messianismo político é uma das coisas mais graves que podem acontecer a um país. É absolutamente dramático. E uma das razões pelas quais o Brasil tem uma sequência de crises institucionais está certamente ligada a essa temática do messianismo político. Ela é uma temática seríssima. Todas as vezes em que aconteceu no mundo, fora do Brasil, o surgimento de um messias político, aquele movimento descamba sempre para um totalitarismo. Então uma coisa é a história que nós aprendemos nos bancos escolares. Outra coisa é a história verdadeira. A história verdadeira do Brasil é completamente diferente daquilo que consta nos bancos escolares. Eu já vinha há alguns anos, né, evidentemente, os últimos messias políticos que nós tivemos foram exatamente o Lula e a Dilma, né, e a Marina Silva, cuja candidatura não se efetivou, mas cuja candidatura é feita em cima dessa construção teórica. E é absolutamente temerário o fato desse assunto não ser discutido dentro do Brasil. Muito bem, então eu vou aqui explicado isso para quem não é o aluno do Instituto. Evidentemente que o que eu vou falar aqui, provavelmente você vai entender uma parcela e não vai entender outra. O que eu estou discutindo é história. Né? Isso não tem nenhuma relação com política. A política entra aqui como um mero fato que está acontecendo no momento, onde este fato é referente a uma teoria histórica. Né? Então a grande teoria aqui é o messianismo. Evidentemente que eu tenho que pegar as circunstâncias que estão acontecendo no momento para fazer uma referência a esse corpo teórico. Muito bem. Então, voltando aqui. A entrevista de Gustavo Bibiano, de uma página inteira ao jornal O Globo, do dia 10, mostra com clareza o que é a candidatura de Jair Bolsonaro. A candidatura, não o candidato Jair Bolsonaro. Ou seja, mostra quais são as forças, os interesses e os poderes que estão por trás dessa candidatura, sustentando essa candidatura. Existe uma coisa absolutamente incrível no Brasil. No Brasil se confunde candidatura e candidato. São coisas não só completamente distintas, bem como absolutamente inconciliáveis. O candidato é a pessoa, né? A candidatura são exatamente as forças, os interesses e os poderes que se aglutinam ao redor do candidato, né, sustentando o candidato. Né? Para dar um exemplo para vocês, de candidato e candidatura. Por que o Fernando Collor foi deposto? Não é? Fernando Collor foi também um sujeito tratado como um candidato messiânico e uma candidatura que foi conivente com a ideia do messianismo e haviam forças e poderes por trás dele. Muito bem, quando ele entra, evidentemente que há outras candidaturas que são mais poderosas do que a candidatura dele, e essas forças que estão por trás dessas outras candidaturas, evidentemente, fizeram com que aquele pleito, né, com que aquela vitória desembocasse no impeachment. Isso é para nós entendermos que uma coisa é o candidato, outra coisa é a candidatura. Se vocês quiserem saber quem é o fulano de tal, X, Y, W, que está se candidatando,
você tem que olhar não para o sujeito em si, não é? Mas você tem que olhar para a candidatura. É a candidatura, inclusivamente, que expressa, digamos assim, o programa de governo, tá certo? Bem, então, voltando aqui. O Gustavo Bibiani, nessa entrevista dele, mostra quais são as forças e os interesses e os poderes que estão por trás do candidato Jair Bolsonaro. Igualmente, e em razão disso, fica evidente o motivo do apoio dessas forças, desses poderes e desses interesses ao candidato messiânico. Esse messianismo político do candidato e da candidatura, como todo messianismo político, é fabricado. Né? Muito bem. O que o Bibiani deixa claro? Ele deixa claro, absolutamente claro, que o governo de Jair Bolsonaro será uma junta militar, maçônica. Embora ele não use a palavra maçônica, né, a maçonaria é uma sociedade secreta que apoia abertamente a candidatura do Jair Bolsonaro. Inclusivamente, eu fiz um vídeo essa semana, também do conselheiro Acácio, falando sobre o vídeo publicado pelo próprio Major Olímpio, que entrou agora para o Senado Federal, dizendo que levaria para dentro do Senado, não é, os princípios da maçonaria. Essa declaração é absolutamente grave, né, e torna-se mais grave ainda com esta entrevista, que pode ser absolutamente comprovada, de Gustavo Bibiani. Ora, na verdade, o que nós temos então? Por trás do candidato Jair Bolsonaro, a candidatura será uma junta militar maçônica. Esse é o ponto fundamental. Trata-se, na verdade, de um golpe calculado para trazer de volta os militares ao poder. Com o seguinte detalhe, essa tramóia toda jamais poderá ser acusada de ser um golpe, uma vez que ele foi legitimado por um processo eleitoral fraudulento, que em si, né, o processo das urnas eletrônicas, que vem se arrastando desde o governo Fernando Henrique, porque foi o Fernando Henrique que implantou essa fraude. Então, em si, esse processo é um crime de lesa pátria contra o Brasil. Ele não é a favor do Haddad, ele não é a favor do PT e ele não é contra o Jair Bolsonaro. O processo eleitoral fraudulento é contra o Brasil. É um crime de lesa pátria. Ele é um crime que atinge diretamente a soberania nacional. É preciso nós colocarmos as coisas dentro do seu verdadeiro contexto para nós entendermos o enorme problema, né, e a gravidade do cenário. Muito bem. Então, este indivíduo foi eleito, ele foi legitimado por um processo eleitoral fraudulento, não só ele, todos que estão entrando dentro da política nacional, né, que por sua vez, processo esse que por sua vez também sofreu um golpe de Estado do TSE, quando o TSE recusou-se a cumprir a lei do voto impresso, que foi emendada e é de autoria do próprio Jair Bolsonaro. Processo esse contra o TSE que o Jair Bolsonaro não falou absolutamente nada. Soltou uma falinha de canto de boca para não dizer que não falei das flores, por estratégia. Portanto, nós temos o golpe do golpe do golpe. Tá? Bem, Bibiani foi honesto o suficiente, dentro daquilo, evidentemente, que ele pode falar, né? E isso é louvável. É a primeira vez que eu vejo, no cenário recente do Brasil, um indivíduo falar com tanta clareza sobre aquilo que está por trás dos bastidores. E se falou com tanta clareza, evidentemente é porque a coisa deve ser quase certa, ou é certa. Não é? Então ele falou com uma clareza que o Jair Bolsonaro, até o momento, não demonstrou ter. Seja por incapacidade de articular ideias, seja para evitar revelar os motivos que evidentemente não seriam do agrado massivo da população, e isso impactaria negativamente na sua candidatura. Na entrevista, o Bibiani foi perguntado qual seria a estratégia para o segundo turno deles. Veja que no primeiro turno o Mourão já havia dito que eles haviam contratado uma consultoria para fazer a estratégia de segundo turno. Agora ele fala que a estratégia de segundo turno, ele afirmou que vai triplicar na aposta do antipetismo. É preciso que a população entenda o seguinte: estratégia de campanha é peça de marketing. Tá? Estratégia de campanha não é um dado de realidade. Nem tampouco indica uma intenção concreta e verdadeira. Vamos lembrar do marqueteiro João Santana, do PT, para nós entendermos o que é uma estratégia de campanha. Né? Então, estratégia de campanha é aquilo que você elege como bode expiatório para atacar, para fazer a sua campanha ter determinados resultados. Muito bem. Por outro lado, se essa estratégia de campanha não for, portanto, o combate ao antipetismo, não for meramente
uma peça de marketing. Isso significa o quê? Que os militares vão reeditar 1964, expedindo mandatos, caçando o registro do PT, caçando o registro de partidos, eles vão fechar sindicatos, eles vão mandar prender de novo os políticos e os empresários todos que o STF soltou, envolvidos na grande maracutaia, no grande crime que o PT cometeu, mas o PT não cometeu isso sozinho, todos os candidatos estavam, todos os partidos estavam envolvidos, né? Está sendo colocado nas mídias sociais, muito bem, que essa junta militar, quando entrar, né, esses poderes que entrarão, se Jair Bolsonaro entrar, vão, portanto, fazer uma limpa no Brasil. É curioso isso, porque a própria política nacional nunca admitiu que o Brasil tem um problema, bem como os militares também não admitem que o Brasil tem problema e nem tampouco que o Brasil tem comunismo. Percebe o paradoxo? Então, o mais importante disso tudo, e que eu gostaria de perguntar, é o seguinte: a parte a cassação, o diz que me diz, que está sendo dito que vão fazer, os militares vão desfazer o processo das urnas fraudáveis? O próprio Jair Bolsonaro, que é o indivíduo que está denunciando as urnas fraudáveis, vai desfazer todo esse processo? Ele vai desmontar a fraude, o crime de lesa pátria que vem sendo cometido contra o Brasil desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ou vai ficar tudo igual? Isso, na verdade, é o que nos interessa enquanto povo, porque nós não estamos no poder. Povo, o Jair Bolsonaro e toda a direita que o cerca, né, essa falsa direita que o cerca, todos eles abuletaram-se dentro do poder agora. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: eles estão acusando a fraude. Eles vão continuar sendo eleitos pela fraude? Ou eles vão fazer alguma coisa para estancar a fraude? Então, entenda, você que não é meu aluno, mas que acompanha o nosso canal no YouTube, né? Entenda que o crime da fraude é contra o Brasil. É um crime de lesa pátria. Ele não é contra um político e a favor de outro. Jair Bolsonaro nunca foi um outsider na política, né? Esse homem está há 30 anos na política. A sua trajetória parlamentar prova que ele votou contra grandes e importantes matérias para o Brasil, como, por exemplo, o Plano Real. Ele quase sempre votou do lado da esquerda. Ele pertenceu a partidos imensos, do PP, por exemplo, que foi a base aliada do PT. O PP foi um dos partidos mais corruptos da base aliada. Então, tudo que Jair Bolsonaro não é uma noviça rebelde, outsider dentro da política. Muito pelo contrário, ele é um político velhaco, ele é um político ladino, né, e que sabe muito bem o que falar e a hora de falar. E tem se aproveitado, portanto, desta campanha antipetista. Um outro ponto que eu quero trazer aqui. A história, já que o governo vai ser uma junta militar, e o Jair Bolsonaro e a direita está combatendo o PT, é preciso lembrar ao povo a seguinte questão: a história da República como um todo mostra o papel moderador que as Forças Armadas assumiram na condição política e no destino nacional. Eu falo isso há muitos anos. Isso, inclusivamente, tem levado os intervencionistas a desferirem uma sequência de impropérios e de ataques à minha pessoa. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que os intervencionistas pensam. Sabe por quê? Porque a história não tem lado. História é história. Proselitismo político é outra coisa. Então, quem assume proselitismo político, de saída, está contra a história brasileira, né? Eu ensino história. Quem quiser fazer campanha, faça campanha para quem quiser, né? A minha parte, eu sou filósofo, faço filosofia da história e continuarei ensinando a história. Doa a quem doer, custe a quem custar. Esse é o ponto. Então, a história da República como um todo mostra que as Forças Armadas exercem o papel que era delegado ao imperador, que foi delegado pela maçonaria, o papel de papel moderador, né? E eles vêm exercendo esse papel moderador desde 1822, e a partir de 1889 esse papel foi literalmente assumido integralmente. Essa mesma história, por sua vez, mostra que a atuação política das Forças Armadas interferindo no Brasil foi um completo desastre. Desastre. Isso é um fato. Isso não é um argumento,
né? O Estado do Brasil foi sendo gradativamente estatizado, burocratizado e socializado, independentemente da legenda partidária que assumia. Portanto, a história do Brasil tem uma curva ascendente. O Brasil, desde que a República foi implementada e o Império foi implementado por um golpe de Estado da maçonaria contra a coroa portuguesa, o Brasil foi sendo gradativamente estatizado, burocratizado e socializado. O Brasil é um país socialista, né? O Brasil não vai virar socialista, o Brasil não vai virar uma Venezuela, o Brasil já é. Muito bem. A desgraça do Brasil de hoje não é obra exclusiva do PT. O PT contribuiu para isso, mas é preciso entender o cenário com a devida gravidade. A desgraça do Brasil de hoje não é obra exclusiva do PT, ela vem sendo construída ao longo de décadas, e muito antes de 64, né? A desgraça do Brasil de hoje também não é obra, não foi forjada exclusivamente depois de 1985 por conta dos comunistas guerrilheiros que entraram de volta no Brasil devido à anistia política. Muito pelo contrário, essa desgraça brasileira tem uma trajetória muito longa. E nela nós vemos o dedo, a alma e a militarização da política brasileira e, sobretudo, da maçonaria. Tá? Então, uma das grandes influências, uma das grandes incongruências, do sentimento antipetista que a candidatura de Jair Bolsonaro está apresentando agora, oportunisticamente, consiste na ligação umbilical do PT com os militares. Aqui é que eu quero chegar. Dizem que acusam o PT de ser o grande mal do Brasil. O PT é, certamente, não há o que falar mais do PT. Já está claro. Aqui ele veio. Ora, mas é preciso entender o seguinte, como é que o PT entrou no cenário político nacional? Aqui é que entra. Né? Então há um sentimento antipetista que se forjou por várias razões. A candidatura de Jair Bolsonaro apresenta-se oportunisticamente contra o PT. Entretanto, a formação do PT tem uma ligação umbilical com os militares. Lula é uma criatura híbrida. Ele é filho da Igreja Revolucionária, né? O PT foi lançado no Colégio Sion, de São Paulo, e o Lula também é uma criação do general Golbery Couto Silva. Ora, o Golbery Couto Silva, juntamente com Góes Monteiro, são os dois grandes generais que moldaram toda a visão estratégica do Brasil, não só das Forças Armadas, bem como da política. Não é? Então, a religião revolucionária católica, da teologia da libertação, sobretudo na figura do Frei Beto, moldou a alma de Lula como o Messias da esquerda. O Golbery Couto Silva moldou o corpo do Lula como uma oposição de esquerda controlada. Essa é a famosa teoria da panela de pressão. Lula sempre era um agente duplo. Ele era um agente dos militares e ele era um agente dos comunistas. Quem afirma isso? Várias pessoas. Uma delas, recentemente, foi Romeu Tuma Júnior, no livro dele Assassinato de Reputação, volume 1. Portanto, o PT nasceu e cresceu dentro dos quartéis e das sacristias. Ok? Em suma, o que nós vemos, pela declaração do Sr. Bibiani, é a volta dos militares ao poder, de um modo bastante ladino e sob o pífio e cínico argumento do antipetismo. O PT virou o bode expiatório atual. É a geni brasileira. O antipetismo é o maior financiador de partidos, de candidatos e de militares. O PSL, este PSL, assim como o PT, é uma criatura laboratorial. É como se nós estivéssemos nos estúdios militares da Marvel Comics brasileira. Portanto, ambos, PT e PSL, têm os seus respectivos messias políticos. Ambos os partidos são um perigo. O PT já mostrou que veio. O Brasil já sabe o que é. O Brasil vai descobrir o que foi esta candidatura do Jair Bolsonaro daqui a alguns anos. Então o que está acontecendo novamente no Brasil? A República está sendo salva, de novo, pelos militares. O que nos está garantido? Está garantido que haverá a continuidade da tragédia, com doses fortíssimas de ilusão aliciante, do retorno ao paraíso perdido, porque todas as vezes que os militares interferem, põem a bota deles dentro da história política brasileira, eles nos acenam sempre para um futuro melhor, para uma suposta apaziguação da sociedade, e quando eles entregam de volta o poder, teoricamente para os civis,
aquilo explode. A bomba atômica que eles deixam armada explode. Não é? Uma coisa é a atuação das Forças Armadas enquanto estrutura militar. Ela é impecável. Outra coisa é a atuação das Forças Armadas enquanto estrutura política dentro da história do Brasil. Ela é uma tragédia. Então, são duas situações completamente distintas. Militares não são para entrar na política. Você poderia argumentar, não, mas tem militares reformados. Ora, ora, ora. Isso tem nada que ver uma coisa com a outra. Pois muito bem. Então, nós estamos diante de um quadro absolutamente grave. Vamos aguardar e o tempo vai nos mostrar efetivamente aonde nós entramos. Até o próximo. Conselheiro Acácio.